Oi, pessoal, beleza? Vamos falar sobre as invasões holandesas ao Brasil, ok? Vamos nessa? Vê só. Primeiro eu queria que vocês entendessem uma coisa. Portugal está para o Brasil, metrópole e colônia, assim como a Espanha estava para os Países Baixos, metrópole, colônia, ok? Então o que é que acontece? Acontece uma guerra por independência. Os Países Baixos entram em guerra com a sua metrópole, com a Espanha. Vencem a guerra e conseguem independência. Eles não só conseguem independência da Espanha, mas eles também se tornam grandes inimigos. Ok? Vê só. É nesse momento aí que a Holanda começa a ter um relacionamento econômico com Portugal. Esse relacionamento girava em torno da produção de cana de açúcar, ok? O que é que acontecia? Portugal entrava com as terras aqui no Brasil e os holandeses entravam com o financiamento para a produção do açúcar. Era um negócio muito lucrativo para os dois, ok? Aí vê só, isso vai dar muito certo até uns acontecimentos ocorrerem em Portugal. Primeiro eu vou lembrar a vocês o rei Dom Sebastião. Veio, o rei Dom Sebastião era um rei que queria ser lembrado na história como um grande guerreiro. Ele fazia questão de liderar as tropas portuguesas nas batalhas. Até que numa dessas batalhas, a batalha de Alcácer Quibir, na África, ele simplesmente desapareceu, ok? Ele sumiu, nem foi encontrado como morto, nem foi dado como prisioneiro. Beleza até aí? Então, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: isso gerou, inclusive, a criação em Portugal de uma seita chamada Sebastianismo, que acreditava que um dia Dom Sebastião voltaria dos céus para governar Portugal, ok? Eles esperam até hoje, beleza? Aí entra em cena Dom Henrique. Dom Henrique subiu ao trono com o desaparecimento de seu sobrinho, que era Dom Sebastião. Dom Sebastião desapareceu e não deixou herdeiros. Então, o tio assumiu a coroa e governou por pouquíssimo tempo e acabou morrendo. Dom Henrique era cardeal da Igreja Católica, ou seja, morreu também sem deixar herdeiros. Naquela época, minha gente, vê só, as casas reais, os reinos, as coroas, era muito comum você casar pessoas de uma casa real com outra. Então, o sangue das casas reais era muito misturado entre eles, ok? Quando o Dom Henrique morreu, nós tivemos um problema de sucessão em Portugal. Aí é que entra em cena a figura de Filipe II. Filipe II, rei da Espanha, era neto, pelo lado materno, do rei Dom Manuel. E isso dava a ele o direito de assumir o trono português. Então ele fez muita pressão sobre Portugal para que o seu direito fosse reconhecido, ok? Então essas pressões levaram Filipe II ao trono português. É o que a gente passa a chamar agora de União Ibérica. Nós temos a união das duas coroas, a portuguesa e a espanhola, sob um rei só, Filipe II, ok? Aqui nós temos aí, ó, Dom Sebastião, aqui nós temos o cardeal Dom Henrique e aqui nós temos Filipe II, ok? Vamos nessa? Aí vê só, a União Ibérica ela foi muito danosa aos interesses holandeses, ok? Lembrem-se, os holandeses eles eram inimigos dos espanhóis e quem tinha assumido o trono da União Ibérica agora era um espanhol. Então, o que foi a primeira medida de Filipe II? Afastar do negócio do açúcar os holandeses. Ou seja, os holandeses foram retirados do comércio do açúcar. Acabava a parceria entre Portugal e os holandeses. E isso prejudicou muito os holandeses, tá? Aí, exatamente aí, nós temos um motivo para a invasão ao nordeste do Brasil feita pelos holandeses, ok? Qual era o objetivo dos holandeses? Basicamente dominar as regiões produtoras de açúcar, ok? Então, por que os holandeses invadiram o Brasil? Porque eles foram retirados do negócio durante o período da União Ibérica, ok? Vamos lá. Ó, a primeira invasão ela foi financiada pela Companhia das Índias Ocidentais, ok? Ocorreu na Bahia em 9 de maio de 1624. Eles atacaram e ocuparam Salvador. Obviamente, a chance de defesa era nenhuma. Lembrem-se, nós não estávamos preparados para uma invasão. Quando os navios holandeses apareceram no litoral, com seus canhões atirando, a chance de defesa era nenhuma. Então, o bispo Dom Marcos Teixeira organizou a resistência aonde? No interior. Eles tinham que ficar longe do alcance
dos canhões, ok? Enfrentar um exército holandês era quase que impossível. Nós não tínhamos aqui uma força militar. Então a ideia foi usar táticas de guerrilha, beleza? O que é que basicamente se queria aqui no Brasil? Evitar que os holandeses expandissem o território, ok? E uma forma legal de evitar essa expansão era a tática de guerra de guerrilha. Quando eles começavam a expansão, eram atacados, então eles voltavam para o lugar onde eles se sentiam seguros, ou seja, no litoral. Beleza? Um ano depois, em 1625, vem para o Brasil a Jornada dos Vassalos. Basicamente era o exército da União Ibérica, ok? Eles vieram para cá e expulsaram os holandeses, ok? Eles ficaram aqui apenas um ano. Show? Vamos lá. Então, o que é que nós temos? Os holandeses descobriram que o Brasil não tinha resistência e que a reação da União Ibérica ia demorar pelo menos um ano. Então, a Companhia das Índias Ocidentais preparou a segunda invasão. 5 anos depois, eles voltaram, só que dessa vez o alvo foi Pernambuco, beleza? Em 1630, aparece aqui em Pernambuco uma armada holandesa para tomar Pernambuco. Então, a dinâmica vai ser a mesma que ocorreu no início da invasão à Bahia. Chances de defesa no litoral, nenhuma. Então a resistência se organizou aonde? No interior. Aqui em Pernambuco, num local chamado o Arraial de Bom Jesus, ok? Foi o principal núcleo de resistência. Os pernambucanos então iniciaram a luta contra os holandeses. A tática era a mesma, usar guerrilha para evitar expansão. E isso deu muito certo, até o aparecimento de uma figura chamada Calabar, ok? Vê só, por que a figura de Calabar é importante? Calabar, ele vai se alistar, era um nobre, ele vai se alistar no exército pernambucano e vai lutar pelos pernambucanos contra os holandeses, tá? Mas a um determinado momento da guerra, ele desaparece do exército pernambucano e aparece no exército holandês. Ou seja, quando ele vai para o exército holandês, as vantagens que os pernambucanos tinham acabam. Porque Calabar também conhecia a região, Calabar sabia a quantidade de soldados, as armas, os locais. Então, os holandeses começaram a progredir dentro do território pernambucano com a ajuda de Calabar, ok? Então, a um determinado momento do conflito, Calabar é preso pelos pernambucanos, é julgado e é condenado como traidor e acaba morrendo na forca. Beleza? Ó, aqui tem um mapa das invasões a Salvador, por onde os holandeses chegaram, e a Pernambuco. E então começa a chamada fase de cordialidade. Vê só, a hostilidade entre pernambucanos e holandeses ela foi enfraquecendo, ok? Porque o motivo era óbvio. O que é que interessava a todo mundo? Reativar a indústria açucareira. Estava todo mundo perdendo dinheiro, ok? Então os invasores eles começaram a acenar com uma possibilidade. A possibilidade era financiar a reconstrução dos engenhos e dos canaviais, ok? Quando os holandeses eles acenam com a possibilidade de investir aqui em Pernambuco, o que era hostilidade acaba se transformando em cooperação. E isso só foi possível graças à chegada aqui em Pernambuco do governador Maurício de Nassau. Beleza? Ok? Quais são as grandes ações de Maurício Nassau após chegar aqui em Pernambuco? Primeiro, ele reativou o fornecimento de escravos, que estava interrompido. Ele financiou a recuperação dos engenhos através de empréstimos, que fique bem claro. Ele também deu liberdade de culto, isso vai ser muito importante. Ok, pessoal? Lembrem-se, os holandeses eles eram protestantes. E aqui os pernambucanos, por conta da influência portuguesa, eram católicos. Então, para evitar conflitos, ele deu liberdade de religião a todos aqui em Pernambuco. Isso favoreceu, inclusive, a vinda de judeus fugindo de perseguições religiosas aqui para Pernambuco. É por isso que nós temos, ali no centro antigo do Recife, a primeira sinagoga das Américas. Ok? Os judeus ficaram aqui em Pernambuco até a restauração portuguesa. Beleza? Ele também estimulou a cultura, trouxe para o Brasil grandes missões artísticas, como, por exemplo, lideradas por Ecaute, Fran Post, que vieram basicamente pintar o dia a dia pernambucano, ok? Ele também urbanizou a cidade do Recife, beleza? Ó, aqui o príncipe Maurício de Nassau. Aí vê só, tudo corria às mil maravilhas, até 1640.
1640 ocorre a chamada Restauração Portuguesa. O que é isso, galera? É o fim da União Ibérica, ok? Dom João IV sobe ao trono português e acaba o domínio espanhol. Quando os portugueses assumem o poder novamente, ou reassumem o poder, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, os portugueses descobriram que a sua mina de ouro, que era o Brasil, por causa da produção de açúcar, estava sob o poder dos holandeses. Porém, lembrem-se, portugueses e holandeses eram velhos aliados. Então, Dom João achou que esse relacionamento ia ser fácil. Ia ser fácil retirar os holandeses daqui. Porém, não foi tão fácil assim. Eles tiveram que assinar um tratado, um acordo, em 1641, a paz dos 10 anos. Vê só, os holandeses permaneceriam aqui no Brasil por 10 anos, aqui em Pernambuco, para poder retirar todo o investimento que tinha sido feito. Após os 10 anos, eles devolveriam o controle a Portugal. Uma das figuras que não foi favorável a isso foi o nosso querido Maurício de Nassau, ok? O acordo dizia, por exemplo, que os holandeses permaneceriam aqui, mas eles não podiam ampliar o território. E foi justamente o que Maurício Nassau continuou fazendo, ampliando o território. Essas divergências acabaram com a demissão de Maurício Nassau em 1644 pela Companhia Ocidental das Índias. Beleza? Aí vê só, com a saída de Maurício Nassau, a gente começa a crise, ok? Vê só, a Holanda estava envolvida também em diversos conflitos na Europa, ok? E passou imediatamente a cobrar as dívidas dos senhores de engenho aqui em Pernambuco. Quem não podia pagar o empréstimo feito pelos holandeses perdia suas terras, escravos, animais, equipamentos, ou seja, ia ter todo o seu engenho confiscado. Quando a Companhia das Índias começou com essa prática, imediatamente a resistência aos holandeses iniciou ou reiniciou, ok? Vê só, essa hostilidade novamente contra os invasores se dá por conta dessa cobrança que vai acontecer por parte da Companhia das Índias, ok? Então, não só se desperta novamente a ideia de expulsar os holandeses aqui, como isso renasce com muita força, tá? Os latifundiários, os senhores de engenho, começam a organizar os grupos de combatentes e começa novamente uma guerra muito feroz contra os holandeses. Aí a gente destaca alguns líderes: João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Beleza? Aí vê só, os combates. As vitórias se davam principalmente no interior e as derrotas se davam principalmente no litoral, por conta do apoio dos navios holandeses. Ok? A Companhia das Índias, temendo perder o território, enviou até reforços para conter a revolta dos pernambucanos. Ok? Porém, o sentimento de expulsão só crescia. Os holandeses sofreram uma pesada derrota em abril de 1648, na famosa Batalha dos Guararapes. Os pernambucanos começaram a empurrar, literalmente, os holandeses para o litoral. Foi aí que o rei de Portugal, Dom João, se atentou para um pequeno detalhe. Se os pernambucanos, que já estavam vencendo a guerra, conseguissem expulsar os holandeses sozinhos, provavelmente eles não iam aceitar também o controle português. Então o rei de Portugal achou que era hora de ajudar e enviou uma frota de navios de guerra para combater os holandeses no mar. Então os holandeses agora eles ficaram cercados entre no interior os pernambucanos e no mar a armada portuguesa, ok? Em 1654 os holandeses se renderam e se retiraram de Pernambuco. Lembrem-se que a gente diz que eles se renderam e se retiraram de Pernambuco, mas não foi bem assim, tá? Isso aí é o quadro famoso da Batalha dos Guararapes. Os holandeses eles receberam do rei de Portugal uma indenização para poder sair de Pernambuco. E a partir daí começa a crise do açúcar pernambucano, porque os holandeses vão para as Antilhas e começam a produzir lá um açúcar que era mais barato do que o nosso e era de melhor qualidade, ok? Então a saída dos holandeses daqui de Pernambuco gera um problema de crise na produção do açúcar, que vai basicamente acabar com essa atividade. Acabar não, né? Vai enfraquecer muito a atividade açucareira aqui em Pernambuco. Ok, pessoal? Beleza?